Questão 80 agora. Questão 80 é de quê? População, ok? Gente, temáticas de população, eu estou na competência de área 2, habilidade número 8, tá bom? A habilidade número 8, ela tem uma abrangência muito grande e ela basicamente trabalha com quase todos os conteúdos relacionados à população. O Estado busca enfrentar problemas de ordem social e econômica. Então, tudo que está relacionado a crescimento populacional, distribuição da população, estruturas ocupacionais, estrutura etária, tudo está dentro dessa habilidade. Então, bora ler o texto. Fala do seguinte: para o aumento de 7 para 8 bilhões, cerca de 70% da população adicionada estava em países de renda baixa e média baixa. Então, observe, o mundo chegou ao número de 8 bilhões de habitantes e olha o que ele diz, que 70% dessa população adicionada, países mais pobres, ok? Países de renda baixa e média baixa. Para o aumento de 8 para 9 bilhões, espera-se que esses dois grupos de países respondam por mais de 90% do crescimento global. Aí o que eu quero que você observe é o seguinte: países mais desenvolvidos têm melhores índices educacionais, você tem uma população mais ocupada, você tem uma população de idosos, tá bom? Então eles já atravessaram aquele pico de forte crescimento populacional marcado por altas taxas de natalidade, tá bom? Altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Então, países desenvolvidos passaram por esse forte crescimento, esse boom, ali no final do século XIX e início do século XX. Depois da Segunda Guerra Mundial, houve sim esse pequeno boom, pós-Segunda Guerra, principalmente nos países europeus, mas o maior índice, a maior contribuição foi por conta dos países mais pobres, que estavam começando a se urbanizar, passavam por ciclos de êxodo rural, e aí você encaixa o Brasil, beleza? A gente está falando de um crescimento aí de um dobro, né, no intervalo ali de 30 anos, ali na década de 50 era pouco mais de 2,5 bilhões de habitantes, passou para mais de 5, tá bom? Aqui no Brasil a gente pulou de 50 para quase 100, né, milhões de habitantes, então foi aumentando. Melhoria da qualidade de vida de uma forma geral, redução da taxa de mortalidade, manutenção das altas taxas de natalidade, consequentemente crescimento vegetativo. Mas países, né, em desenvolvimento, aqueles mercados ali emergentes, começaram já a desacelerar, perfeito? Mas os países mais pobres do mundo ainda continuam com essas taxas elevadas, porque eles simplesmente estão na segunda fase, que é essa aqui, ó, é o auge do crescimento vegetativo, beleza? E aí nós temos a notícia acerca do crescimento populacional mundial associa o maior incremento, ou seja, o aumento dessa quantidade de habitantes, a países menos desenvolvidos, pois já estão na terceira fase. Não, eles não estão na terceira fase. A terceira fase, ela é caracterizada pelo quê? Ela é caracterizada por taxa de natalidade baixa e taxa de mortalidade baixa também. É o início da desaceleração. Na letra B diz, possuem as menores taxas de mortalidade infantil. Não, esses países que têm essa condição de taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade baixa, são países que ainda têm gravíssimos problemas estruturais, né? Então, condições básicas de atendimento à população, como um simples saneamento básico, ainda não são tão acessíveis a eles. Então, as taxas de mortalidade infantil, elas são baixas para países mais ricos. Ainda estão na segunda fase da transição demográfica. Claramente, a resposta da nossa questão. Na letra D, ele diz, possuem altas taxas de natalidade, verdade, e baixa fecundidade. Não, falso. Se você ainda tem essa alta natalidade, a baixa fecundidade ainda não é característica, né? Até porque muitos desses países, boa parte da população ainda vive na zona rural, apesar de o mundo já ser considerado urbano, mas boa parte da população vive na zona rural e tem ainda muitos filhos. E a letra E, foram encerradas recentemente políticas governamentais antinatalistas. E aí é como se ele tivesse, né, associando que essa grande quantidade de pessoas no mundo fosse por causa dessas políticas. Isso aí a gente está associando para a China. Então essa condição, ela é para a China, não se atribui, por exemplo, aos demais. Resposta letra C. Valeu, pessoal!